Certo. Então, boa noite, eu sou Gabriel Moraes Medeiros, editor da Ofícios Terrestres Edições, e esse é o segundo módulo, o segundo encontro do segundo módulo do minicurso A Estrutura da Narrativa Curta, motivado pelo projeto Abaixo da Bandeira, que foi contemplado pelo edital 24 de 2022 da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então, vamos lá, começando os nossos trabalhos aqui. Eu queria, antes de mais nada, Michele, Beatriz, Larissa, Nicole, Rani e Thalita, deixar aqui no chat para vocês informações sobre o próximo minicurso. Também, calma aí, tem mais alguém entrando. Pronto. Informações sobre o próximo minicurso que vai acontecer já na terça. Opa! Pronto. Boa noite, Bruno, Pedro, que entraram agora. Então, eu estava falando aqui sobre o próximo minicurso que vai acontecer na terça-feira, da semana que vem, dia 1º de agosto, se eu não erro as contas aqui. Vamos lá. E eu vou passar o link para vocês agora, tá bom? Quanto aos certificados de participação, sempre é bom reforçar, não esquecerei, certo? Beleza, Pedro, obrigado. Eu vou deixar o link aqui, então. Basta você se inscrever, certo? Esse link está saindo grande aqui. Acho que eu copiei do Facebook. Deixa eu copiar do lugar certo. Vamos lá, porque ele está curtinho aqui. Pedro, você que disse que quer participar, é bem importante, pessoal. Eu agradeço o seu interesse. Participe sim, tá bom? Que, como eu disse para vocês, o próximo minicurso é sobre a parte profissional de quem quer trabalhar com contos e narrativas curtas. Vai ser com o Wisner Fraga, um escritor que tem 12 livros publicados. Não estou falando aqui por questões numéricas, né? Mas o Wisner publicou boa parte da obra dele, como ele declarou uma vez num post muito interessante. Eu acompanho muito as postagens e o trabalho que ele tem, via editais de incentivo à publicação. Então, é um escritor que tem bastante trânsito nessa área. Vocês que já participam, que desejam participar e entender um pouco como funciona essa carreira, né? Essa palavra é um pouco talvez pesada, mas essa, por que não, carreira de escritor, de escritora, façam isso e eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Eu me confundi um pouquinho aqui, pessoal, eu já estou entrando no prumo, certo? Vamos lá. Por causa do link do Facebook estava errado. Não errado, mas que estava mais longo do que o habitual. Mas eu já tenho certo aqui, vou colocar para vocês agora. Então, o formulário está aberto, certo? Vai ser com o Wisner. Acompanhem também o Wisner ali, se vocês... Boa noite, Bruna, que falou pelo chat aqui. Pronto. O link, então, do próximo minicurso com o Wisner Fraga vai estar aí no chat. Está ali na @Ofício Terrestres Edições também, no Facebook, sem problema. E vocês podem ter acesso a esse minicurso. Vai ser o módulo 3, né? Com 2 encontros, na terça-feira, 1º de agosto e 9 de agosto, posteriormente. E os nomes das aulas são o escritor e editor de contos no âmbito profissional e como submeter projetos de contos e narrativas curtas a editais de incentivo à cultura. Beleza? Então, é muito interessante. Eu também vou participar como ouvinte desse minicurso, então vai ser muito legal. Beleza, então, Bruna. Um abraço também para Yanis, e eu vou deixar registrado aqui sem problema para não esquecer. De qualquer forma, como está gravando, grava o chat também, né?
Então já fica certinho isso. Então, sobre os certificados, pessoal, tanto quem está participando deste encontro, quanto quem participou do outro, né? No caso do PROAC aqui, eram para quem participou dos dois, né? Vocês vão receber os certificados dentro de alguns dias. Se por algum motivo você perceber que não está vindo para você, me lembre por e-mail que eu te mandarei. Mas eu não esqueço, tá bom? Não esquecerei. Então, só vou precisar de alguns dias, porque tem que emitir os certificados para todo mundo também de outros minicursos. Então, vamos embora. Mas vocês terão, certo? Esse certificado. Eu agradeço demais a presença. Vamos começar, então. Conseguiram ler o conto, pessoal? Eu tive alguns problemas no envio de e-mail ontem. Alguns e-mails estavam voltando. Eu enviei para algumas pessoas em separado, né? Se eu não me engano, aconteceu isso com o Vitor, mas que não está aqui agora. Alguém não recebeu o conto que eu enviei ontem para vocês, chamado A História do Meu Pombal, de Isaac Babel? Quem recebeu esse conto, talvez tenha lido, talvez não tenha lido. Eu vou entrar nesse conto, então já dou um aviso de spoiler aqui. Lembrem, se possível, isso é um pedido, não uma jogação de regra, né? Vamos usar o termo jogação. É um pedido. Michele leu, então eu queria, pois, rapidamente, não precisa ser rapidamente, no nosso tempo, conversar um pouquinho sobre as impressões de vocês antes de fazer esses comentários. Mas, pessoal, eu queria avisar que eu vou dar spoilers sobre esse conto para quem não leu, mas o pedido que eu tenho é que, mesmo que vocês recebam o spoiler, vocês leiam mesmo assim. As histórias, o spoiler não estraga necessariamente o final da história ou o interesse nas histórias. Essa é uma coisa muito importante, tá bom? Então, fechar aqui as janelas, logo eu faço uma projeção. Vamos lá então, pessoal, 19:08. Quem leu esse conto, se sentir à vontade, gostaria de falar alguma coisa sobre a história do meu pombal, de Isaac Babel? Só uma contextualização. Eu gosto muito do Babel, acho um escritor espetacular. Esse conto que eu mandei escaneado para vocês, eu retirei do livro No Campo da Honra, que saiu pela editora 34, tradução de Nivaldo dos Santos. Professor Nivaldo foi meu professor na já distante graduação, é um tradutor do russo que faz um trabalho bastante interessante. Tem um outro livro que eu li dele chamado Taras Bulba, do Gogol, livro interessantíssimo, meio folclórico sobre as histórias dos cossacos na Ucrânia. E, enfim, um livro, voltando ao Babel aqui, pessoal, um escritor espetacular. O Babel foi um marxista, leninista, foi preso pelo Stalin, pelo Joseph Stalin, e morreu na prisão em 1940. Eu gosto muito de coisas visuais, né? Se eu tivesse talento e condições, Oi, Pedro. Depois eu vejo isso do Instagram, não precisa não precisa se preocupar com isso, tá bom? Eu vejo depois no finalzinho a gente bate um papo, mas de qualquer forma essas informações estão todas lá no Da Ofícios Terrestres, beleza? Mas eu te repasso sim, tá bom? E pessoal, se eu estiver esquecendo o chat, me avisem. O Bruno fala aqui, o spoiler é uma invenção do capitalismo. Essa frase, Bruno, eu acho genial, essa frase sua da invenção do capitalismo, porque quando, há muitos anos, né? Quando eu era adolescente, já faz bastante tempo, né? Eu não estava acostumado a essas questões de spoiler. Eu tinha o hábito, por exemplo, de chegar num lugar que tivesse um livro, eu gostava de abrir o livro no final e ver a última frase, né?
Se a última frase desse um impacto, tivesse uma projeção ali, algo interessante, algo meio estranho, tinha que dar liga, sabe? É que nem ter química com alguma coisa, né? É algo meio um pouco inexplicável. Eu comecei a me interessar muito pelo Franz Kafka, assim, por exemplo. Você abre um livro como o Processo, do Franz Kafka, e você vê aquele final do processo, aquela última frase, meu Deus, não tem como aquele livro ser ruim, né? É muito importante o final. E o spoiler é uma coisa que ninguém falava, né? Ninguém utilizava esse termo, isso há muitos anos atrás, nos idos de começo dos anos 2000, né? Quando era tudo mato, né? Mas começou a haver uma certa obsessão mesmo. Falando isso rapidamente, já volto ao assunto do Babel, com essa questão do spoiler, todo respeito a quem gosta de spoiler e tudo, beleza. Mas que tem quem gosta de não saber de spoilers e tudo, é um direito da pessoa, mas parece uma coisa relacionada mesmo a um certo prazo de validade da obra, né? Meu Deus, eu sei o final, então estragou tudo, acabou. Né? Claro que eu estou fazendo uma caricatura e várias vezes eu me incomodei também de saber o final de um filme, pedir para alguém me falar alguma coisa, né? Mas são algumas coisas que foram sendo naturalizadas, as quais eu sempre gostaria de pensar um pouco mais, né? 1 minuto nesse comentário, talvez menos. Não vão embora, já vou voltar ao Babel. Por exemplo, algo que sempre, de maneira análoga, me incomodou um pouco, e mais uma vez, não é jogação de regra. Cada um faz o que quiser, desde que esteja dentro da Constituição de 88, respeite a si mesmo, a terceiros e a natureza. Beleza? Mas algo que sempre me incomodou é aquela eterna tópica do almoço de domingo ou dos silêncios desconfortáveis, como eu citei no nosso encontro passado do Pulp Fiction, né? The Uncomfortable Silences. Quando você não tem muito o que falar com a pessoa e a pessoa você fala, e que série que você está vendo? Vamos falar de série, né? Aliás, você está falando de uma série e tudo. Qual a minha questão com série, pessoal? Ressaltando aqui a genialidade de várias séries, a imensa divulgação de conteúdos importantes que aparecem em várias séries que eu sigo também. Mas uma série de 200 episódios, 300 episódios, 400 mil episódios, você está, de certa forma, vinculada ou vinculado àquela narrativa por uma massa de tempo imensa da sua vida. Você vai passar 200 anos vendo uma série, né? Que pode ser muito legal, né? Só que você está vinculado a um discurso. Uma série, um discurso. Se você tivesse visto 200 filmes no lugar de 200 episódios de uma mesma série, eu não estou dizendo que você seria uma pessoa melhor, né? Nada nos torna, talvez, pessoas melhores, né? Talvez algumas coisas tornem. Mas você teria 200 discursos diferentes, 200 variações de visão, né? Então, essa questão do spoiler e da série, para pegar um pouco aqui o comentário do Bruno, são coisas que me parecem um pouco policialescas, né? Que série você tá vendo? Que série você tá vendo? Que série você tá vendo? E também um pouco obsessivas, mas nenhum problema se você se incomoda com spoiler e, obviamente, nenhum problema se você vê séries. É apenas um comentário, tá bom? Não sei se vocês concordam comigo. E fiquem à vontade para discordar também. Mas o Bruno disse que sim. Obrigado pelo comentário, Bruno. Essa é uma questão que me preocupa um pouco, né? Aqui, porque, enfim. Bom, pessoal, voltando ao Babel, né? Eu gosto de coisas visuais, como eu estava falando. Meu sonho era ser pintor, talvez, se eu tivesse recursos vastos e talento, principalmente, né? E o Babel é um escritor muito cromático, são cenas muito fortes, né?
Alguém que tenha lido o conto, gostaria de comentar alguma coisa sobre esse conto? A história do meu pombal, do Babel, que está no livro No Campo da Honra, como eu disse. Eu sou fã também, rapidinho, Bruno, eu já te falo aqui, eu sou fã também desse livro, não sei se tem outras edições, está pela extinta Cosac Naif, O Exército de Cavalaria, do Isaac Babel, espetacular, espetacular. Diga, Bruno, fique à vontade, por favor. Caso você queira ligar a câmera também, pode falar. Eu achei interessante esse conto, porque ele começa de um jeito e ele vai colocando camadas no mesmo contexto de vida de um estudante, né, que está prestes ali a passar, mas começa com um tema meio away, assim, sabe? Meio que nada a ver, assim. A história, ele quer ter um pombal, assim, mas ele, ao mesmo tempo, precisa passar nesse primeiro grau, né? Eu acho que era o termo que se utilizava na época do ginásio, e são várias camadas porque mostra um período também de convulsão, assim, né? Tipo, tá falando de um pombal, um estudante que quer ser do ginásio, uma família que é degradada, né? E, inclusive aparece essa questão mística, né? Meio fabulosa, de que o pai acredita que a família ou ele próprio é amaldiçoado, perseguido por espíritos. Então, assim, são várias camadas, assim, em 15 páginas. Eu já tinha lido alguns outros do Exército Vermelho, Cavalaria Vermelha. Como é que é o nome do o Eu, outro dele? tem o Exército de Cavalaria, mas eu acho que ele foi traduzido também como Cavalaria Vermelha, É, como você disse. então, assim, até porque também eu já fui militante de esquerda, então eu li na época, né? Tipo, no partido, então acho interessante, assim, mas eu nunca tinha lido nenhum conto que trouxesse esse lado místico, assim, e Uhum. pré-revolucionário, né? É um momento, antes da primeira revolução de 1905, né? Perfeito, é muito bem observado essa questão, né? 1905 é um ano de muita convulsão, né, no antigo Império Russo, né? E ele situa bem, né, 20 de setembro de 1905, né, teve aquele grande ensaio, daí aquele massacre pelo czar, né? E é muito interessante essa situação que você coloca, Bruno. Eu agradeço bastante. E é bem isso que você disse, tem essa questão de várias camadas, né? É um conto muito, muito bom. Se alguém não recebeu, pessoal, me diga também que eu reencaminho aqui. Eu vou projetar na sequência para a gente ler uns trechos, eu vou trazendo algumas questões desse conto. Já explico qual é o gancho um pouco que eu pensei sobre esse encontro aqui, essa conversa, né? Mas de fato, é um texto bastante impactante, né? E aí, pessoal, mais alguém quer falar sobre o... Diga, Michele, por favor. Boa noite. O que eu percebi bastante nesse texto foi o que você falou a aula passada, mais de uma história. Você acha quando ele começa a falar do Pombal, você pensa, e o Pombal vai ser a história principal. Mas no fim foi uma história de plano para algo bem maior, para uma segunda história que entrou no final. Perfeito. Essa questão é fundamental, né, Michele? Muito bem Sim, observado, porque o que acontece? Na primeira frase desse conto está escrito: Na infância eu queria muito um pombal. Michele, que a Michele disse que é a primeira história, e é de fato. O Bruno ressaltou essa questão também, né? Que parece uma história um pouco aleatória, né? Ele não explica muito o porquê dessa obsessão com os pombos, mas era uma criança, né? Gostava ali dessas questões. Um belo estudo sobre o universo infantil também. E a última palavra desse conto é a palavra pogrom. Pogrom. Pombal pogrom. Os pogroms, né, são uma palavra que tem registros no Yiddish, que tem registros no russo, em outras línguas eslavas. Vocês provavelmente sabem qual é o sentido dessa palavra, mas basicamente eram surtos de violência, muitas vezes incentivados pelo poder, pelo Estado, seja por cidades, por impérios, né?
como foi o caso do Império Russo ou de regiões subordinadas, né, ao Império Russo, mas isso aconteceu em várias partes da Europa, né? Aconteceu em Lisboa, por exemplo, né? O Dom Manuel, aquele que invadiu o território brasileiro, o território hoje pertencente ao Brasil, em 1500, sob o reinado dele, no início do século XVI, em 1506, houve um verdadeiro massacre de judeus em Lisboa, né? Era um notável assassino de judeus e foi um genocida da pior espécie também, no caso dos indígenas no território brasileiro, né? O dito Dom Manuel Venturoso, né? Essa figura infame da história do colonial, né, do mundo, mas que também são histórias de combate à dominação e aos colonialismos, né? Então, notável por sua infâmia, né, Dom Manuel. Mas os pogroms eram, então, esses movimentos. E o que acontece no conto, né? O menino estava lá, de repente, levas e levas de pessoas começam a invadir a casa dos judeus e matar todo mundo, pisotear, cometer violência, né? É algo assustador, né? É um conto também que traz um aspecto de denúncia dessa questão, né? E esse conto descreve um pogrom, né? O pogrom seria a segunda história, naquela estrutura pigliana que nós analisamos na aula passada. Você tem a primeira história, que é a história de um menino que quer ter um pombal e também que quer passar no colegial, é um menino que sofre porque ele é perseguido enquanto judeu no lugar onde ele vive, numa cidade ucraniana, não lembro exatamente qual a cidade agora, mas pertencente ao Império Russo, né? E quando ele começa a conquistar o espaço dele, com todas aquelas dificuldades, né? As vagas para judeus eram limitadas, ele tem a casa invadida, os pais dele se escondem, o tio-avô dele, o Cholk, é morto, né? Então é algo muito, muito trágico mesmo que acontece nesse conto. Ele descreve um pogrom, que seria a segunda história, que começa a se revelar ali no meio da narrativa, e daí ela vem de uma maneira muito avassaladora, né? Diferentemente do que fala o Piglia, pessoal, essa segunda história não é tão cifrada aqui. O Piglia, ele não é, evidentemente, um padrão absoluto, né? Ele coloca ali linhas gerais das questões, né? Também uma tese, ele chama de tese sobre o conto, né? A gente pode rebater essas questões. Mas você vê naquela cena, a gente já relembra o nome do personagem aqui, em que aquele personagem que está numa cadeira de rodas, ele amassa o pombo com as mãos, você vê que já há algo muito estranho acontecendo ali. E de uma maneira irruptiva mesmo, né, e disruptiva dentro da narrativa, começa a aparecer a segunda história, que é uma história de bastante violência. Eu não sei se vocês repararam, não sei até que ponto essa é uma questão da tradução. O Nivaldo traduziu diretamente do russo, né? É um tradutor criterioso, né? Professor de russo no ensino superior, se formou na Universidade de São Paulo e publicou pela 34, pela Coleção Leste, né? Como eu coloquei ali no material também. Então, há todo um trabalho com as traduções. Mas uma coisa que eu percebi nesse conto é que a linguagem se torna... as frases parecem mais quebradas, mais desconcatenadas do meio do conto para frente, quando ocorre esse esmagamento do pombo, por exemplo, só numa cena paradigmática. Parece que aquela confusão pela qual a criança está passando começa a afetar a prosa. O Babel, ele, notadamente ali, tem uma mudança de estilo. Não li o original em russo, né? Não tenho essa capacidade, mas não sei se foi escrito em russo ou ucraniano também. Se eu não me engano, o Babel escrevia em russo, né? Mas não sei até que ponto isso é verificável no texto original, mas provavelmente foi algo que sim o narrador desejou reproduzir, né? Então essas duas atmosferas da história estão ali, né? O pombal e o pogrom.
E por isso que esse segundo encontro, pessoal, eu pensei a falar sobre um dos temas do Abaixo da Bandeira a partir desse conto, que é o conto sobre o estado de exceção, né? O estado de exceção, um conto violento, né? Sobre esse chamado estado de exceção. Eu não vou entrar em questões jurídicos ou filosóficas aqui sobre a definição de estados de exceção, né? Mesmo porque elas seriam muito amplas, né? Tem um grande filósofo que estuda essa questão de uma maneira mais específica, o Giorgio Agamben, né? O Agamben é um filósofo italiano muito importante. O que eu chamo de estado de exceção, no escopo desse minicurso, não estou querendo aqui dizer o que é um estado de exceção, mas dando uma definição, um lastro comum para aquilo que nós estamos trabalhando. É, basicamente, uma irrupção de violência contra populações muitas vezes minoritárias, toleradas por um Estado ou patrocinadas por um Estado que deveria proteger essas pessoas. Seja esse Estado qual for, seja um governo, um Estado democrático de direito, por exemplo, seja um Estado como um Estado autoritário, autocrático, como era o Império Russo. Tecnicamente, se você tem habitantes vivendo numa cidade sob a égide do Império Russo, essas pessoas deveriam, em tese, ser protegidas da violência. Isso é base do pacto civilizacional, né? E valia mesmo em regimes autocráticos e monárquicos. Mas isso não acontece no caso dos judeus, né? Isso dos judeus do conto. Eles são absolutamente destruídos ali numa onda cíclica de violência chamada de pogrom. Então, essa perda da confiança no Estado como fator de proteção da sua integridade é um aspecto que pode ser chamado, no pensamento que eu gostaria de trazer aqui, de um estado de exceção. Uma definição bastante simples, evidentemente, e estou me furtando aqui de diversas questões e complexidades que surgem sobre o tema. E isso acontece com os personagens. A gente tem inúmeros e infames exemplos na história, né, pessoal? Então, o sistema de apartheid na África do Sul, né, o apartheid brasileiro, o apartheid estadunidense, são outros exemplos, né? Os constantes genocídios de populações indígenas, o fato de o Brasil ser o país onde mais se mata pessoas trans no mundo, são determinantes de fatores de que existem, às vezes, estruturas de estados de exceção dentro mesmo de estados democráticos de direito, né? E essas exceções precisam ser combatidas, né? E as pessoas têm que ser, obviamente, protegidas pelo Estado. Diga, Michele. Michele, pode falar, acho que seu microfone está mutado. Olha só, a Beatriz coloca aqui. Ah, sim, não, sem problema, Michele. A Beatriz coloca: o pombo no judaísmo é um animal que nos avisa que é seguro descer da arca. Um menino querer ter um pombal, um lugar que os povos descansam, é uma imagem muito dura. Então, obrigado por esse aspecto que tinha me fugido aqui. Embora eu tenha ancestralidade judaica de forma distante, eu não conheço muito das crenças judaicas e do judaísmo, né? Então, assim, é só uma questão muito, muito, muito importante que você coloca sobre essa simbologia, esse aspecto simbólico que tem o pombo nessa narrativa, né? E dá todo um novo vigor interpretativo para essas questões. Uma coisa que eu acho importante, pessoal, que mais? Hein? Tá interessante a discussão aqui. Eu queria fazer um rapidíssimo panorama antes de projetar o conto, mas queria saber se vocês têm algo mais a dizer, pessoal.
nesse sentido. Olha só, uma coisa que eu acho importante a gente pensar é sobre alguns paradigmas do poder. Eu sei que para algumas pessoas essa discussão pode ser bem óbvia, bem repetitiva, mas eu acho ela importante, né, para o nosso escopo aqui. O que acontece ali nesse sistema do pogrom é um extermínio tolerado, incentivado pela Rússia autocrática czarista, né? Evidentemente, isso afetava muitas pessoas, e não só naquele momento, mas é um autor dessa tradição que eu evoco, né? Mas lembra também um paradigma de gestão de poder e de população que pode ser comparado a sistemas necropolíticos, ou seja, estados por ação ou por omissão baseados no extermínio de corpos. Existem, né, pessoal, se a gente seguir aquela linhagem fulana, existem 3 grandes sistemas, né, de gestão de corpos a serem debatidos. O primeiro vai predominar naquele sistema daquele sistema monárquico, em que o rei, a autoridade, tem o poder de matar os súditos, o poder completo sobre a vida das pessoas que estão vivendo sobre o reino, poder autocrático, poder autoritário. É aquele, basicamente. Depois vem o poder biopolítico. Essa é uma discussão bastante conhecida, mas eu acho importante trazermos à tona. O sistema biopolítico, ele não se baseia tanto na gestão da morte, mas em certa distorção da vida e da gestão da produção de massas viventes componentes do Estado. Então, por exemplo, no paradigma biopolítico clássico do século XIX, que vai predominar aí até Primeira, Segunda Guerra Mundial, no século XX, o que estrutura a sociedade? O aumento populacional e instituições deformadoras, e não necessariamente formadoras, que doutrinam e colocam em formas as potencialidades dos sujeitos e oprimem, evidentemente, com o seu uso do poder, essas pessoas. Daí surgem as arquiteturas da biopolítica, as escolas, os quartéis, os hospícios, alguns paradigmas muito conhecidos da biopolítica que servem para massas populacionais serem geridas, terem a vida, inclusive a vida corpórea, física, principalmente a vida física corpórea, não dissociando aqui do corpo, massas a serem geridas pelo Estado. Como o nazifascismo, um dos momentos mais atrozes e horríveis da história da humanidade, foi possível também por ser todo um sistema, não só voltado à morte e ao extermínio de populações e minorias, mas também um sistema biopolítico, que penetrava doutrinariamente nas pessoas através de quartéis, escolas, hospícios, campos de concentração, entre vários aspectos. O colonialismo europeu, esse é o regimento, basicamente, que forma que pega o mundo até a metade do século XX. Depois começam a surgir outros paradigmas para explicar como o poder passa a incidir sobre as pessoas, né? O Paul Preciado, o grande Paul Preciado, vai falar sobre o sistema fármaco-pornográfico, uma certa gestão do prazer. Isso começa a se tornar forte a partir dos anos 60, né? Tem um livro fundamental do Preciado chamado Pornotopia, em que aborda essa questão. E o grande Achille Mbembe, filósofo muito conhecido, vai usar o termo necropolítica para momentos da nossa civilização, em diferentes regiões e cenários, em que
o poder não está tão preocupado em gerir a vida. Olha, vamos aumentar a população para eu ter contingentes maiores servindo o exército. Basicamente, simplificando muito esse pensamento que estrutura a Europa da Primeira Guerra, por exemplo, ou o Brasil escravista, né? Para falar de outro massacre histórico, né? Os 388 anos de escravidão legalizada e as continuidades das consequências da escravidão nas décadas posteriores, até hoje. Para alguns estados e para algumas regiões e para algumas gestões do poder, isso se torna um paradigma do nosso mundo mais contemporâneo. O sistema necropolítico parece predominar sobre o sistema biopolítico. Então, o Mbembe dá o exemplo da ocupação israelense na Palestina, né? Em que soldados israelenses dão tiros em poços, em caixas d'água. Ontem mesmo eu vi uma imagem muito chocante em que algumas pessoas do exército israelense estavam jogando cimento em poços artesianos numa região ocupada da Palestina, né? Enfim, o bombardeio, a contaminação de poços artesianos em Belgrado por bombas de grafite que a OTAN jogou sobre Belgrado, né? São sistemas de extermínios de corpos, né? Os imigrantes, né, que são abandonados para morrerem no mar, ali tentando chegar na Europa, em algum país europeu. Então, poderes que se estruturam não mais na gestão de massas vivas que, se crescerem, melhor que seja assim, mas no extermínio desses corpos, né? Esse é o paradigma necropolítico. Se a gente pensar como se formam os Estados Unidos em boa parte do século XX, a partir de um sistema de gestão de poder biopolítico. Olha, imigrante, vamos lá, vamos embora. Daí chegam os imigrantes nos Estados Unidos, têm uma entrada facilitada, por assim dizer, e são submetidos a uma incisão de poder biopolítico. São levados a quartéis, a hospitais, a sanatórios, a colégios. Beleza. Assim no Império Russo, que o Babel descreve também. Mas se a gente pensa naquelas pessoas morrendo na fronteira México-Estados Unidos mesmo, Huesos en el Desierto, do grande Sérgio Rodrigues, um livro fundamental para entendermos. Aqui, as fronteiras estão fechadas. O que vale agora, para muitas pessoas e para muitos infames gestores de poder, é que os corpos sejam exterminados, né? Isso é hediondo, assustador, né? Então, aí, essa mudança de paradigma demonstra muito bem essa questão, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Então, eu acho que aqui a gente está, se a gente pensar no Império Russo, né, nesses diferentes sistemas e tempos, a gente está num sistema absolutamente biopolítico, mas o pogrom ali, tolerado pelo Estado, o massacre absolutamente hediondo, com perdão da redundância, né, qualquer massacre hediondo, de judeus, tolerado e patrocinado pelo Estado, porque ele acontecia muitas vezes, né, lembra paradigmas necropolíticos também de uma forma completamente explícita, numa interpretação livre que eu estou fazendo aqui. Um livro fundamental, pessoal, que também vai contestar vai trazer outras leituras para os paradigmas biopolíticos, necropolíticos, é esse aqui, da Sayak Valência, O Capitalismo Gore, Controle Econômico, Violência e Narcopoder. Ela é uma pensadora, uma mexicana, fundamental também para entender gestões do poder no século XXI. O Byung-Chul Han também, aquele filósofo coreano, no Sociedade do Cansaço, ele vai dizer que o paradigma Foucaultiano está superado. Enfim, não vamos voltar aqui. Eu tenho algumas discordâncias com essa questão, mas é um filósofo interessantíssimo. Leiam A Sociedade do Cansaço, um livro fininho, que saiu pela editora Vozes, né, traduzido do coreano. Pessoal, alguém levantou a mão aqui?
Eu ouvi um barulhinho. Bom, vamos lá, então. Mais alguma questão? Eu vou projetar o nosso conto e situar esse conto dentro dessa lógica. Porque o livro Abaixo da Bandeira, pessoal, fala... Tá aparecendo aí para vocês o texto e a minha imagem? Tá aparecendo? Deixa eu subir aqui. Obrigado, Luciano. Olha só. Bom, dedicado a Maxim Gorky. Maravilhoso escritor Maxim Gorky. Esse conto, pessoal, além de ser um conto muito triste, muito trágico e muito bonito, é um conto que traz uma questão importante que ressoa no livro de contos que nós escrevemos, o Abaixo da Bandeira, e que foi uma influência para a gente, né? O Abaixo da Bandeira, que tem contos do Isner Fraga, que vai dar o próximo minicurso, que tem contos meus e contos do Fábio Mariano, que deu os primeiros minicursos, vão ficar gravados também lá no YouTube. Eles trazem questões sobre essa sensação de medo, de ruptura de tecidos sociais, de precarização das relações, de ameaça, de ansiedade, de acuamento, por causa do processo de fascistização do Brasil nos últimos 4 anos, mas não só nos últimos 4 anos. A gente fala também de 2014, de 2016, aquele ano-chave, né, para entendermos os processos políticos brasileiros que viriam em 2018, por exemplo. Então, guardadas todas as proporções, né, os contos, de certa forma, têm uma certa ressonância com aquilo que o Babel diz. Não estou dizendo que os meus contos se comparam a esse conto do Babel, que é um mestre do conto. Eu sou um diletante e um entusiasta que estou começando agora na prosa. Caprichei, fiz o máximo que eu pude, espero melhorar, né? Mas acho que alguns ficaram interessantes, sim. Agora, o Isner, no caso, como eu disse, o Fábio tem já experiência de bastante tempo na escrita de contos, então espero que o livro tenha também uma certa regularidade. Mas essa grande regularidade temática. Por isso que eu disse na questão desse encontro de contos sobre estados de exceção, né? Contos sobre estados de exceção. Esse é um tema forte do Abaixo da Bandeira, né? Tem um conto do livro, inclusive do Fábio Mariano, o livro está ainda sendo impresso, vai ser impresso, né? A gente está com as provas gráficas, mas já autorizamos estamos para autorizar a impressão definitiva, fazendo as revisões finais, mas tem um conto chamado Estado de Exceção, um conto do Fábio Mariano, um dos meus preferidos desse livro, né? E, enfim, rindo aqui não porque esse assunto é complicado, mas que eu também tenho afeto por saber que eu publiquei um conto de um livro de um autor que eu admiro. Mas vamos lá, né? Pessoal, na infância eu queria, não vou ler inteiro, só vou pegar alguns trechos, né? E eu vou olhar constantemente um caderno aqui agora, em que eu anotei algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês, certo? Então, ele começa a dizer que queria muito um pombal, nossa cidade passou para a região de Odessa, e aqui a gente vê uma questão, eu gosto desse estilo do Gogol e eu tento reproduzir um pouquinho. Do Babel. Cifras numéricas são importantes para esse escritor. Não é só uma questão de visualidade, é uma questão também de... parece que há uma notação das coisas nessa literatura, né? Menos que 5, nossa cota era pequena no ginásio, somente 5%, depois ele faz a conta dos copecs, quando ele está pegando os pombos ali. Então, isso estilisticamente já me chama a atenção logo no começo.
né, dessa que eu gostaria de dizer. Pessoal, vocês acreditam em meritocracia? Esse conto começa falando sobre um menino judeu que é de uma família judaica, uma família bastante religiosa, o que parece mais do que religiosa, mística. A mãe dele tem muito medo de provocar más energias, né? O pai dele parece ser um homem muito severo também. Esse menino precisa passar numa espécie de curso para crianças que possibilitaria uma espécie de ensino superior infantil, vamos dizer assim, que existia no Império Russo, que possibilitaria que ele tivesse uma melhora significativa na vida, que ele fosse alguém, por assim dizer, né? Só que são limitadas as vagas, como mostra aqui a nota de rodapé, para judeus terem acesso na Rússia czarista, né? Até a Revolução de 17, limitava-se o ingresso de judeus em ginásios e universidades. Então, é um problema essa questão, e o menino precisa ali desesperadamente conseguir isso. Ele tenta, com todas as forças, ter acesso a essa aprovação. Ele estuda que nem um louco, fica com dor de cabeça, é um moleque muito dedicado e muito aplicado. É uma criança que sofre muito, né? Tem 9 anos, é uma criança. A palavra desespero aparece desde o começo aqui, né? Não lembro exatamente onde está. E se repete, né? Ao longo do tempo. E quando ele obtém, logo no comecinho aqui, quando ele obtém a nota máxima, que possibilitaria que ele fosse aprovado nesse colégio especial, um menino chamado Hariton Efrussi, ou Efrussi, né? Imagino que Efrussi, porque pela acentuação da língua portuguesa, né, foi adaptada, então deve ser Efrussi em russo. Esse menino, Hariton Efrussi, ou Hariton Efrussi, o pai dele dá uma subornada ali na comissão avaliativa, oferece um dinheirinho, né, a chamada mão amiga, a chamada pinguinha, né? E o menino que tinha tirado menos do que o narrador é aprovado no lugar dele. Então, é a velha história, né, pessoal? O mito da meritocracia é bastante relativo, é bastante falso, é bastante mentiroso. Mérito mentira, né? Daria para dizer que tem uma falsa etimologia em comum. É legal se esforçar pelas coisas, né? É legal lutar pelas coisas, afinco e tudo isso é muito positivo, mas não podemos explicar processos sociais por questões de querer é poder, né? Enquanto eles dormem, você estuda, porque as pessoas, dados os abismos econômicos, sociais, raciais que existem na nossa sociedade, as pessoas não partem do mesmo local de início, não tem as mesmas condições de lutar pelas coisas, né? Como que uma pessoa que está passando fome, morando numa palafita, em situação de rua, só para pegar casos extremos, entre 1 bilhão de nuances que existem nisso, pode dizer que ela compete com alguém que nasceu com todos os recursos e com todas as possibilidades, né? Uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, né? E é uma coisa bem óbvia, mas que dói bastante, né? É sempre importante ser lembrada, né? Tinha um professor que me dava carona quando a gente trabalhava numa outra cidade do interior de São Paulo, e a gente ia entrar passar pela Unicamp, né, que a gente morava em Campinas, e às vezes ele dirigia o carro e às vezes eu dirigia o carro, né? E esse professor é negro, né? E às vezes ia com o carro dele, às vezes ia com o carro meu, e a gente alternava a direção, né, para economizar combustível, já que a escola não nos pagava ajuda de custo, né? E quando a gente entrava na universidade e eu estava dirigindo, na época que tinha ainda
uma espécie de triagem ali para quem entrava no campus universitário, eu não era parado, mas quando ele estava dirigindo, ele era parado, né? Paravam o carro, fichavam, etc. O que era um evidente caso de racismo, né? Ele está sendo parado, claramente, porque ele é um motorista negro, né? Então, isso é muito violento, né? Eu não tenho noção, evidentemente, de como é essa violência, né? Eu narro uma cena que eu vi. Quem sabe mesmo como é essa violência foi ele que sofreu isso na pele, né? E então, essa questão, né? Voltando ao ponto da meritocracia, esse ponto no Império Russo também a meritocracia é uma falácia. Não só no Brasil tão desigual que nós vivemos, no Império Russo também, né? O mito da meritocracia é cancelado pelo Babel nesse conto aqui, né? Rola esse suborno, né? Daí o menino é aprovado, pessoal. O menino é aprovado numa... E quando ele tem uma cena de uma recitação, ele consegue depois ser aprovado, tem uma cena de uma recitação, deixa eu ver se eu acho essa cena, ela está na página 33, que ele, olha essa fala aqui, ele está um pouco antes dele ser aprovado, né? Diz, sobre Pedro o Grande eu sabia de cor pelo livro de Putzikovic e pelos versos de Pushkin, o grande poeta Pushkin, maravilhoso, né? Eu recitei aqueles versos em soluço, rostos humanos rodopiaram diante dos meus olhos e ali se misturaram, como as cartas de um baralho novo. Eles se embaralhavam no fundo dos meus olhos e naqueles instantes, tremendo, impertigado e apressado, eu gritava as estrofes de Pushkin com todas as forças. Eu as gritava longamente e ninguém interrompia meu resmungo enlouquecido. Através de uma cegueira rubra, através da liberdade que me dominava, eu via apenas o rosto velho inclinado de Piatnitsky com a barba prateada. Ele não me interrompia, apenas disse a Karavayev, desculpa, estou errando todos os nomes aqui, pessoal, se regozijava por mim e por Pushkin. Que nação os seus judeus, cochichou o velho, eles têm o diabo no corpo. Veja que isso que parece um elogio ali, porque o menino recitou com desespero, né, precisando da aprovação, os versos do Pushkin, o próprio elogio é um elogio até a página 2, né, esconde algo agressivo, né, ele tem um diabo no corpo, né, tem um antissemitismo aí presente, né, nessa fala elogiosa, né. O que é interessante também é que esse conto, ele é um conto que fala de um lugar de fala de um autor judeu, o Babel é um autor judeu, um dos muitos, né, gênios judaicos da literatura, né, só que ele se abre também para outras equiparações da miséria e do sofrimento humano, pessoal. Existe uma... Isso também faz um conto, embora trágico, embora terrível, porque é um conto sobre uma violência inimaginável, né? Mas isso faz com que esse conto seja também, com toda a tragédia que ele denuncia e com toda a sua dimensão política, um conto muito bonito, né? Porque ele tem um ar fraterno em relação a outras populações. Por exemplo, ele está falando num dado momento sobre parentes dele. É muito bonito esse trecho. Eu vou tentar localizar aqui. Ele faz uma genealogia da família dele, né? Sabe aquela coisa da carteirada que a gente tem muito no Brasil, né? Tô aqui... o meu avô foi... é de família nobre, não sei quem, tem altos cargos, você sabe com quem você está falando, né? Aqui é o oposto da carteirada, né? Ele diz basicamente que todo mundo desapareceu, sofreu na família dele, né? É uma linhagem miserável, né? Ele teve, esse menino, né? E a mãe dele continuava lá com esperança que
que ele conseguisse entrar no curso, o pai severíssimo, a mãe completamente traumatizada, né? Dá para entender por quê. Não tem problema, Pedro. Espero que a internet resolva aí. Então, ele, num dado momento, ele fala de um parente dele que foi para os Estados Unidos e migrou para a Califórnia e depois puseram ele num hospital com negros e malaios, né, numa espécie de... num campo de concentração, né? Ou seja, houve uma segregação, né? Houve uma segregação racial desse homem judeu nos Estados Unidos, né? Junto a outros povos marginalizados e racializados naquela sociedade e vistos com preconceito, né? Então, eu vou tentar achar aqui, tá? Página 35. Ele fala na 34 de Desventurada da Nossa Família. Pessoal, tá dando para acompanhar? Tá muito confuso? Sejam sinceras e sinceros, por favor. Tá dando para acompanhar aqui? Vou mais devagar. Tá tudo bem? Obrigado, Bruna, pela gentileza. Thalita, obrigado. Obrigado pela gentileza. Não foi uma pergunta retórica, né? Aquele levanta a bola para receber elogio. Não, de fato, foi uma preocupação aqui. Mas eu agradeço. Se alguém achar que está travado... sim, eu acho que está aqui. Todos os homens da nossa linhagem... Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Aumentar um pouquinho, né? Vamos lá. Todos os homens da nossa linhagem eram crédulos com as pessoas e apressados para ações impensadas. Não tivemos sorte em nada. Eu tenho vontade de beijar esse livro, né? Porque é tanto discurso de coach, né? Com todo respeito, né? Sem generalizações aqui, né? Tem gente que faz trabalho honesto, mas é tanto discurso daquela positividade tóxica, né? Não, ó, se você tem algum problema na vida, isso é problema seu, é você que não se esforça, né? Que isso, não existe, passa por cima de tudo, querer é poder, né? Tempo é dinheiro, daí uma frase pior que a outra, né? E assim, não tivemos sorte em nada. Isso é triste, mas é profundamente humano, né? Profundamente humano. Enfim, todos os homens de nossa linhagem eram crédulos com as pessoas e apressados para ações impensadas. Não tivemos sorte em nada. Meu avô era rabino em Bielaia Tserkov. Foi expulso de lá por sacrilégio e viveu 40 anos de algazarra e escassez. Isso que faz um grande escritor, né? Lembra aquilo que o Hemingway falava, que o conto ele tem a arte do não dizer, ele tem que... Esse conto fala muitas coisas. Mas olha o paradoxo aqui. Algazarra e escassez. Calma aí, o cara ficou na farra, na algazarra, mas o cara estava na penúria ao mesmo tempo. Em uma frase, a gente imagina toda a vida desse personagem, né? Algazarra e escassez. Obrigado, Bruno. O feedback foi sincero. Eu acredito. Muito obrigado. Aqui. Calma aí. Bruno, pode falar. Se eu esqueci também... Pessoal, se eu estiver esquecendo de alguém que levantou a mão, pode abrir o microfone direto, por favor, aí. Viu? Eu só ia comentar que isso que eu comentei no início, lá na nossa parte inicial, que eu comentei, em 15 páginas ele consegue colocar várias camadas temáticas, né? Sobre algo pessoal do personagem, algo objetivo, que ele quer sair de uma condição, né? Que ele está submetido ali, e ao mesmo tempo está acontecendo uma conjuntura política ao redor dele. E nessas pequenas construções, nesses enunciados, ele consegue definir bem o que ele quer dizer sobre determinadas questões. Por exemplo, falar sobre o pai, em um parágrafo ele resolve o que o pai pensa sobre o mundo, sobre a vida, assim, tipo... E eu acho que, assim, 15 páginas é uma loucura você tentar... Eu não conseguiria fazer isso. Eu acho que eu já publico, né?
Já publiquei um livro de contos e eu tentei falar de questões e não conseguia, assim, e apagava e, enfim, deixava para lá porque eu sempre achava que eu estava ultrapassando o tema que eu tinha em mente, assim. E ele simplesmente consegue colocar um monte de coisa em 15 páginas. Isso que para mim é o que pega, sabe? Como que chama seu livro, Bruno? O meu é Desertos do Real, 4 peças antidistópicas. Inclusive, eu não sei se o Gabriel percebeu, mas eu mandei para a chamada de vocês aí. Eu espero que. Você mandou para a chamada de contos, né? Mandei, mas não esse, mandei outro, né? Um novo. Tá. Essa chamada, Bruno, eu acredito que não vai atrasar, tá bom? Mas se atrasar, é que a gente recebeu muita coisa. De contos nem tanto, mas no Acadêmicos, a gente recebeu muita coisa. No Acadêmicos eu preciso de gente que me ajude para fazer, mas eu vou tentar não atrasar, tá bom? Boa notícia, então. Obrigado. Mas tá previsto para 10 de agosto. E obrigado pela chamada, viu? Mas aliás, isso, só para resumir e terminar, é isso. Eu acho que é impressionante essa habilidade, assim. Que eu acho que é diferente do Gogol, por exemplo, que é diferente. Eu acho que até se aproxima um pouco do Chekhov nesse sentido, mas eu acho que o Chekhov é mais seco e ele coloca muitos elementos até mais, não sei dizer, não quero dizer refinado no sentido de pequeno burguês, não, né? Aquele refinamento literário. Sim, não é isso, não, mas é refinamento que eu digo de colocar muitas palavras, mas sem encher demais, sabe? Eu acho que ele se aproxima um pouco do Chekhov nesse sentido, mas se distancia porque eu acho o Chekhov mais seco. Enfim, é isso. Sim, de fato, eu também acho o Chekhov mais seco, concordo. Ele parece falar menos mesmo, eu concordo, do que o Dostoiévski, né? O Dostoiévski, assim, é aquela massa textual, né? Que ali que vambora, né? É uma coisa bastante impressionante mesmo. E acho que é muito difícil também. Eu lembro, né, alguns contos que eu escrevia no começo, assim, alguns exercícios eu também ficava querendo explicar tudo e ficava uma coisa meio esquisita no final, parecia... Enfim, por essas e outras, esse é um grande conto, né? Estudou línguas estrangeiras e começou a perder o juízo perto dos 80 anos. Meu tio Lev, irmão de meu pai, estudou no Yeshiva de Volozhin. Em 1892, fugiu do serviço militar e raptou a filha de um intendente que servia no distrito militar de Kiev. Tio Lev levou essa mulher para a Califórnia, para Los Angeles. Lá, ele a abandonou e morreu num hospício, entre negros e malaios. Então, veja que existe uma condição. Os judeus perseguidos no Império Russo têm uma genealogia, uma história, uma identidade. Os judeus perseguidos na Alemanha têm outra. Os negros escravizados nos Estados Unidos têm outra. E os malaios, né, tem outra. Ele não está dizendo que os processos são os mesmos, né? Mas existem pontos em comum que colocam esse conto também, talvez, de uma forma na direção daquilo que o Itamar Vieira Júnior chamou de contracolonialidade, né? E aqui fazendo uma interpretação completamente livre das palavras também do Itamar, mas existe uma denúncia de sofrimento causado por estados dominados por elites branco-europeias, né? O Império Russo e os Estados Unidos, um estado autocrático e outro estado, entre aspas, democrático, né? Naquele contexto do século XX, mas que causava e gestava sofrimentos em populações consideradas não maioritárias ou consideradas subservientes, né? Tio Lev levou essa mulher, beleza? A polícia americana nos enviou, depois de sua morte, uma herança de Los Angeles, um grande baú guarnecido com arcos de ferro marrons. Nesse baú havia halteres de ginástica, mechas de cabelos femininos, o talite do vovô, chibatas com castões isolados e chá de flores em porta-joias decorados com pérolas baratas, né? Então, às vezes você vê, é muito detalhe para uma coisa e sucinto na outra, né? Então, ele altera com essas
tensões narrativas também, às vezes muito volume de detalhes, né, em zoom, às vezes panorâmicas, né, algazarra e escassez, né? Então, tem uma cena maravilhosa que ele vai falar isso está na página 35 também, onde tá que ele gostava do vendedor de peixe, que isso é bem o imaginário também mágico infantil, né? Um filme maravilhoso sobre o imaginário infantil, que é um filme que também denuncia a perseguição aos judeus no norte, na Europa germânica, né? Não no caso da Alemanha, mas na Suécia. Aqui no contexto do conto, a gente está na Europa eslavófila, né? Ucrânia, Rússia, os povos eslavos, né? É o filme Fanny e Alexander, de Ingmar Bergman. E esse filme tem muito a questão do imaginário. Filme maravilhoso. O meu filme preferido, acho que é Und, em sueco, não sei, mas Fanny e Alexander, do Ingmar Bergman. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. O Ingmar Bergman é um grande gênio do cinema. Ele me irrita um pouco, né? Quem sou eu diante do Ingmar Bergman? Mas eu acho que às vezes tem filmes dele muito cansativos, etc., né? Agora, esse filme é absolutamente perfeito. Perfeito. Fanny Alexander é um filme... me lembra um pouco desse conto, embora seja um filme menos pesado do que esse conto, né? Ele fala muito sobre imaginário infantil, mas eu queria achar exatamente a palavra do uniforme. Talvez seja na outra. Enfim, que ele fala que... Acho que era o avô dele que tinha mãos que cheiravam peixe e que lembravam de mundos frios e mágicos e maravilhosos, né? Então, essa questão olfativa, da memória afetiva também, por estar diante de uma pessoa amada, não sei se era um tio, se era um avô, se era um tio-avô, não me lembro agora, né? Daí ele passa na prova, então... Até aqui ele está contando a primeira história, né? Como a Michelle apontou no começo. Meu pai organizou um baile de comemoração, passou, né, todo mundo ali, cantando músicas e recitando a Torá, meio hebraico antigo, né? E um convidado ali que estava ensinando para o narrador o hebraico antigo, o Monsieur Lieberman, né, começou a chorar ao dizer isso, né, dizendo essa aqui, comparando a história, né, da aprovação do menino a Davi e Golias, né, e bebeu mais vinho e começou a gritar, viva! Daí começaram a dançar, e daí, assim, esse trecho aqui talvez é das coisas mais lindas que eu já li, né? Mas os nossos dias felizes iniciaram-se mais tarde. Então, ele foi aprovado, moleque, a família está fazendo ali maior comemoração e tudo, porque, de fato, toda a esperança está concentrada nesse menino, que provavelmente é filho único, né? Mas os nossos dias felizes iniciaram-se mais tarde. Para minha mãe, eles se iniciaram quando ela começou a preparar para mim sanduíches de manhã, antes da minha partida, de ir para o colegial especial, né? Quando nós andávamos pelas lojas comprando meu material escolar. Estojo, cofrinho, mochila, livros novos de capa dura e cadernos de capa brilhante. Ninguém no mundo sente as coisas novas mais fortemente do que as crianças. Ele faz coisas novas, né? As crianças estremecem por causa daquele cheiro, como um cão pelo rastro de uma lebre. Experimentam uma loucura que depois, quando nos tornamos adultos, chama-se inspiração. E esse sentimento infantil e puro de propriedade das coisas novas passou para minha mãe. Durante um mês, nos acostumamos ao estojo e à penumbra matinal. Quando eu tomava chá na extremidade de uma grande mesa iluminada e arrumava os livros na mochila. Durante um mês, nos acostumamos à nossa vida feliz. E só depois do primeiro trimestre, eu me lembrei dos pombos.
Então ele estava tão feliz com a aprovação na escola que ele até tinha esquecido do pombal, né? Daí ele foi comprar o pombos, né, para começar a ter o pombal dele, e começa a anotação ali. Aqui que a prosa começa a ficar mais confusa, né? Nessa página 38, acho, principalmente. Aqui começa a aparecer como um relance, né? Como um lampejo. Como está fotografado, não reconhece, se não procurar. Aqui, olha só. Deixa eu ver. A setinha aparece para vocês ou não, pessoal? Não aparece? O Bruno falou, filmaço. Fanny Alexander é maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Nossa, preciso reassistir. Um policial à paisana assustava minha mãe mais que tudo. E por causa dele ela não me deixava sair. Aleatoriamente, já passou um mês, né? De 20 de setembro a 20 de outubro. O menino tá andando ali na rua, vai atrás do vendedor, do pombeiro, né? Do vendedor de pombos. E daí tem esse relance do policial à paisana. Né? Parece que está tendo uma movimentação, uma agitação nas pessoas, né? Uma coisa estranha no ar. Daí ele está perdido ali nos pensamentos, no bom sentido do perdido, né? Ele está delirando de alegria com os pombos que ele vai comprar, né? Os pombos da raça Kryukov, né? Gostava de seus bicos curtos, ásperos e amigáveis. 40 kopecks era o preço real deles. Ou seja, aí tem uma linguagem do afeto também, bicos amigáveis, né? Você pressupõe que ele não deixa só os pombos lá parados no puleiro, mas ele faz carinho nos pombos, ele gosta dos animais, né? Daí Ivan Nikodimich me chamou. Tudo saiu como eu queria e tudo deu errado. Então deu certo a negociação com o pombo, parece que o vendedor ali, o pombeiro, parou de negociar num determinado momento e falou, beleza, faço aí por você por 40 kopecks ou por um outro valor, e o cara estava apressado com alguma coisa, né? E vem essa outra frase jogada, né? Aqui, olha, tá despontando a segunda história, que é a história do pogrom. Vai despontando como agulhadas, né? Com frases que que vão aparecendo, né? Como lampejos e que vão se amarrar no final trágico, né? O avô Babel, o vovô Babel, né? Você vê um elemento aqui, claro que a gente não pode ser anacrônico, né? E falar que isso é uma autoficção, porque esse termo se consolida depois, mas evidentemente o Babel está se utilizando de episódios de autoficção aqui também, né? Por isso que às vezes a gente dá tanto valor a palavras assim, né? Isso, mas são procedimentos que já existiam antes, né? Não que tudo já existiu no passado, também se a gente disser que tudo foi inventado no passado, já tudo foi anunciado uma vez, a gente cai até numa ideia perigosa e, segundo Humberto Eco, fascista, né? Que rindo de nervoso aqui, esse livro Fascismo Eterno é fundamental para entender a engrenagem do fascismo, né? E uma das questões do Abaixo da Bandeira é a preocupação com o crescimento do fascismo na sociedade. Os contos tentam pensar sobre isso. O fascismo prega que já houve uma verdade eterna anunciada, e, portanto, vivemos numa decadência. Enfim, isso mais esse é um dos pontos aqui, mas só um comentário, né? Uma digressão. Então, daí tem um pavão que estava sendo... O pavão, ele fala do pavão no sol aqui. Olha só, o que eu quero dizer com trechos estranhos? Eu escondi o pombo sob a camisa e fiquei olhando as pessoas se dispersando na rua Orotniskaya. O pavão no ombro do vendedor de pombos, Ivan Nikodimich, saiu por último. Ele estava sentado no céu úmido de outono, estava sentado como um julho na margem rosada de um rio, um julho escaldante na relva comprida e fria.
do nada ele começa a fazer uma metáfora bem solta sobre o pavão. Eles estão no outono, mas ele faz ele faz uma comparação com o pavão no verão, na margem de 1 julho, né? Tem um determinador da palavra aqui que dá uma ideia de um qualquer julho, né? Esse é um uso esquisito em português, né? E o narrador capta isso também. Ou seja, parece que essa criança está perdida em pensamentos, ela não está... O narrador está lembrando de quando ele tem 9 anos, né? De que ele não está entendendo o que está acontecendo. Quando você sabe, todo mundo já passou por isso, você está muito desesperado, né, muito angustiado com alguma coisa, imagens aleatórias começam a vir na cabeça, né? Imagens desconexas. E esse zoom na imagem do pavão é uma coisa estranha, né? É uma metáfora deslocada, né? Daí uma rua, olha o contraste, né? Quase surreal, né? O surrealismo é de 1924, não podemos ser anacrônicos, né? Mas é uma aproximação de duas realidades muito díspares, né? E muito chocantes, né? Um pavão sentado como 1 julho e uma rua numa cidade outono esvaziada, porque a violência tá para explodir ali. Daí ele vai ver o Sem Pernas Macarenco, né? Um homem que está ali acompanhado de uma mulher, e eles estão falando sobre coisas que eles vendem, né? E vai acontecer talvez uma das cenas mais impactantes aqui. Começa a se revelar o que está acontecendo na cidade, né? As pessoas estão todas na Sobórnaia, disse Macarenco suplicante. Estão todas lá, meu bom homem. O que você arranjar, traga para mim, eu compro tudo. O que quer dizer isso aí, pessoal? O que você arranjar, traga para mim, eu compro tudo. É, mais uma vez, a segunda história se revelando. As lojas dos judeus e das mulheres judias, as casas estão sendo invadidas, as pessoas, o Estado não está fazendo nada, né? O Império Russo, que depois foi derrubado pela Revolução de 1917, tá de boa ali, fala, tô tranquilo aqui, né? Cinicamente, estão massacrando as pessoas ali, pessoas que não fizeram nada contra os outros, as pessoas de origem judaica, e as pessoas estão pegando, os participantes do pogrom estão pegando os bens dessas pessoas e vendendo no mercado paralelo, né? No mercado paralelo. E esse cara que está numa espécie de uma cadeira de rodas, né? Ele lança essa frase, né? Eu compro tudo, traz aí, parece que ele dá um grito, né? Ou seja, o pogrom ocorria também como uma perversa movimentação da economia, né? Dessas cidades, né? Talvez o mais famoso pogrom de todos seja a Noite dos Cristais, né? Na Alemanha já nazista, né? E essa questão, pessoal, parece distante, né, da gente, etc., mas a gente não pode esquecer o quanto células nazistas têm reaparecido no Brasil nos últimos tempos, né? Tem operações da Polícia Federal agora desbaratinando algumas. Então, essa é uma ameaça muito concreta na nossa sociedade, né? Haja vista a tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito que aconteceu no 8 de janeiro, né? Absolutamente criminosa e anticonstitucional, entre diversas outras questões, né? Então, essa é uma questão muito, muito premente, né? Que nos afeta de maneira geral, né? Nunca é exagero dizer que a gente precisa reforçar os cuidados pela proteção da Constituição de 1988, né? Eu não lembro qual foi o intelectual que disse isso, talvez tenha sido o Vladimir Safatli, mas que houve uma negligência da intelectualidade brasileira, e não só da intelectualidade, da sociedade brasileira como um todo, em perceber que
o Brasil, de uma maneira muito infeliz e trágica no seu processo histórico, teve vários momentos de afinidade com o fascismo, né? O Brasil teve 1 milhão de integralistas filiados, né? O Brasil teve 21 anos de uma terrível ditadura militar, né, que assassinou, matou e promoveu um estado de arbítrio e diversos estados de exceção, promoveu esquadrões da morte, ossadas em Perus, em tantos lugares de detenção desumana e irregular, né, torturas, enfim. Um livro fundamental sobre estados de exceção, sobre um estado de exceção, é O Noturno de Chile, né, O Noturno do Chile, do Roberto Bolaño. Quando narrado por Sebastián Urrutia Lacroix, que fala do golpe do Pinochet, que também promoveu uma ditadura sanguinária no Chile, né, de 11 de setembro de 73 aos anos 90, né? Então, isso é muito próximo, né, da nossa realidade. Isso sonda todos nós, né, como uma ameaça constante, né? Bom, olha o que esse homem faz com o menino, né? Pombos, disse Macarenco, rangendo as rodas. Aproximou-se de mim. Pombos, repetiu ele e me esbofeteou. Ele me esbofeteou com força, nesses 8 minutinhos finais, com a mão que apertava a ave. O traseiro almofadado de Catiuxa virou diante de minhas pupilas e eu caí no chão em meu novo capote. Tem que destruir a semente deles. A mulher fala, talvez tem que destruir a raça aqui, né? Não aguento ver a semente deles e seus homens fedorentos, né? Não podemos nos esquecer que houve, e o Abaixo da Bandeira fala dessas questões, né? Nos últimos anos do Brasil, houve um discurso que foi se consolidando de negação completa da alteridade política, né? Um discurso não de adversário político, mas de extermínio, né? De extermínio. Isso é muito, muito sério, de exterminar o seu adversário político, né? Então, esses discursos também de extirpar da raça da terra são discursos de base fascista, né? Que eclodem na Alemanha nazista, eclodiram de formas diferentes, né, em outros momentos na América Latina, aqui aparecem no Império Russo, guardadas as suas questões históricas específicas, né? Então, não podemos esquecer das recorrências dessas abominações, né? Enfim, e daí ele faz aqui, só achar o momento, né? Que o pombo é esmagado, né? Sim, aqui. Ela ainda falou mais sobre nossa semente, porém eu não ouvia mais nada. Eu estava deitado no chão e as vísceras da ave esmagada escorriam de minha têmpora, né? Então ele jogou na cara também. O Macarenco pegou o pombo, viu que sabia que o menino era judeu, né? Espremeu o pombo nas mãos. Peço licença aqui para falar isso, mas as vísceras saíram e jogou na cara do menino, além de ter agredido uma criança de 9 anos, né? O que traz mais ainda o aspecto grotesco da cena, né? Uma tripa suave de pomba se arrastava por minha testa e eu fechava meu único olho descoberto para não ver o mundo que se estendia diante de mim. Esse mundo era pequeno e horrível, né? Então, o contraste com a mesa maravilhosa em que ele ficava com a mãe dele, vendo material escolar, né? Gostando do cheiro do material escolar, feliz porque ele ia ter uma oportunidade com a família, de estudar com a família dele, né? Esse mundo era pequeno e horrível. Havia uma pedrinha diante dos meus olhos, uma pedrinha desbeiçada com uma velha de maxilar grande. Ali perto revolvia-se um pedacinho de barbante e um tufo de penas que ainda respirava. Meu mundo, ou seja, parece que tem vida ainda naquele pedaço de pomba que ficou no rosto dele. Meu mundo era pequeno e horrível. Eu fechei os olhos para não vê-lo e me apertei contra o chão que jazia sob mim numa mudez reconfortante. Aquele chão pisado não se parecia em nada com nossa vida.
nem com a expectativa dos exames em nossa vida. Ou seja, sempre a questão da escola, né, desse ambiente biopolítico, disciplinar, né, autoritário, muitas vezes, né, por ele, em algum lugar distante, a desgraça corria num grande cavalo, mas o barulho dos cascos enfraqueceu, sumiu, e o silêncio, o amargo silêncio que às vezes atinge as crianças na desventura, destruiu de repente a fronteira entre meu corpo e o chão, que não se movia para lugar nenhum. A terra cheirava a profundezas úmidas, a túmulo e flores. Eu senti o seu cheiro e comecei a chorar sem nenhum medo. Ou seja, é tão grande o trauma dessa criança, é tão grande a violência que ela sofreu, né? E que chega um momento que não existe mais nem a concepção mais de medo, né? Não existe mais medo, não existe... é uma dessensibilização, né? Uma dessensibilização completa, né? Aqui. O cavalo da desgraça parece que vai embora, mas a desgraça fica ali, né? O apocalipse já existiu, né? Para essa criança. Por isso que as pessoas que ficam falando o mantra vazio, né? Nossa, onde que o mundo vai parar? Onde que o mundo vai parar? Né? O mundo já passou muitas vezes do limite de onde o mundo pode parar, né? A gente não precisa aqui ficar elencando horrores para termos essa triste consciência, né? O que é necessário é agir contra os estados de arbítrio, né? Os estados de fascismo, os estados de nazismo. Isso é sempre necessário, né? Porque, como o Roberto Bolanho dizia, não é a Terceira Guerra Mundial que vai começar, é a Segunda que vai se repetir para sempre, né? Isso dizia o Roberto Bolanho, né? Que ele não esteja certo nessa frase, né? Que a Segunda Guerra não se repita para sempre e nem que a Terceira comece, né? Embora todos os dias segundas guerras e terceiras guerras eclodam desesperadamente, né? Então, indo aqui para o final do conto, daí isso é importante na arte narrativa, pessoal, é você não deixar nada solto, né? Tem uma passagem do Graveto Bobo, mas que eu achei bastante poética. Por exemplo, o Hariton Efrussi, aquele menino que era judeu também, cujo pai tinha subornado o professor para ele ser aprovado na escola, invadiram a casa dele, né? Então, aquele personagem, ele reaparece. O Flaubert fazia muito isso, né? Apareceu uma vez, tem que aparecer novamente na sua narrativa. Assim você dá uma ideia de que você amarrou as coisas, né? Então, você deu um detalhe, você falou de uma casa, você falou de uma pessoa, de uma característica, é importante que isso reapareça de alguma maneira no seu conto. Então, só para fechar, né? Aqui... O vento carrega você como um graveto bobo, né? Tem essa... Daí o menino, na cena final, o menino entra na casa dele, encontra o zelador, né? Kuzma, e o zelador também está falando coisas meio desconectadas, né? Olha, mataram o nosso vovô, né? Mataram o Choil, o tio-avô do narrador. Mas você tem que ver, né? Ele xingou todo mundo, que homem bom. Ou seja, esse zelador que presenciou o massacre está tentando achar alguma força de resistência, né? Não, ele agiu contra as pessoas que pisotearam ele até a morte, né? Ele agiu contra as pessoas, ele xingou, ele se defendeu, né? Então, não é um conto de pessoas que foram passivas também. Houve resistência ali. E sempre é importante pontuar resistências, né? Porque as resistências existem, né? Então, e daí vem aqui a cena final. O zelador juntou mais um pouco de serragem ao defunto, ele estava cuidando, né? Ele estava penteando a barba do Choil, preparando o cadáver num ritual funerário, né? Tentando dar dignidade a esse corpo massacrado, né?
E vamos até seu pai, murmurou ele, apertando-o com mais força. Seu pai o procura desde cedo, tomara que não tenha morrido. E eu fui junto com Kuzma à casa do inspetor de tributos, onde meus pais haviam se escondido, fugindo do pogrom. E aí aparece, né, para não deixar dúvidas nenhumas, a segunda narrativa, né? Então, isso, eu acho que essas questões do estado de exceção, por fim, pessoal, que é 8h30 agora, são fundamentais para o pensamento brasileiro contemporâneo, porque eu acho que ninguém mais duvida do fato de que a democracia tem que ser defendida. A Constituição de 88 tem que ser defendida, né? A ideia de... Tem uma entrevista do Antônio Cândido, de 1998, o grande Antônio Cândido, um gênio a que todos nós nos devemos, um homem maravilhoso, um grande pensador, mas uma entrevista que me parece um pouco fora do tom, né? E que o Antônio Cândido falava o seguinte, não, agora é um processo de consolidação e vambora, é isso aí. Ou seja, uma certa crença naquele contexto que me soa um pouco ingênua, no fato de que a democracia era inabalável, né? O Antônio Cândido não tinha nada de ingênuo, ele é um brilhante pensador e um mestre de todos nós. Mas naquele texto em específico ele me parecia um pouco ingênuo, né? Foi um amigo meu que pesquisa a obra do Antônio Cândido que me mostrou esse texto, né? Foi publicado, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, né? E a gente viu o quanto construtos que custaram vidas, lutas de décadas contra a ditadura militar, por exemplo, como a democracia, podem, da noite para o dia, se verem ameaçados, né? Não só numa conjuntura brasileira, como numa conjuntura mundial, né? Porque há uma repercussão entre as políticas internacionais desse constante ataque às democracias e o que acontece no Brasil, né? Tem um livro muito importante chamado A Luta pela Eternidade, que saiu pela editora da Unicamp. O sobrenome do autor é Teitelbaum, mas é a Luta pela Eternidade ou A Guerra pela Eternidade, um dos dois títulos, que traça um panorama desses movimentos da extrema-direita internacional e desses discursos de ruptura da ordem democrática. Isso é bastante perigoso, né? Então, nunca é excessivo dizer que a ordem democrática precisa ser preservada, né? E a Constituição, no caso do Brasil de 88, também, né? Essa é a grande questão. E um filme que capta muito bem, com grande repercussão, acredito que todos assistiram, se não devem assistir, essa ameaça de cerceamento, essa ameaça de comunidades e a vigência repentina de um estado de exceção é o Bacurau, que foi premiado em Cannes, né? No ano de 2019, ainda na pré-pandemia. Minhas últimas palavras aqui. Ele foi publicado junto com o Eurídice Guzmão, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, um filme maravilhoso do Karim Ainous, um dos meus cineastas preferidos, e o Bacurau também teve uma premiação em Cannes em 2019, e aquilo, esse grau de ameaça e de um Estado que de repente passa a tolerar ou a incentivar o massacre de pessoas que ele devia... Opa, a Siri entrou em... Calma aí, pelo amor de Deus. Perdão, pessoal, a Siri começou a falar aqui. Desculpa aí. Um Estado que, de repente, parece tolerar e ser conivente ou atacar diretamente pessoas que ele devia proteger. Esse caso é muito mais notável em populações que estão mais suscetíveis, por exemplo, por seu distanciamento de grandes centros ou por diversas outras questões, a esses ataques, né? Ontem tinha uma notícia de que, na Folha de São Paulo, de que o ataque e a morte de indígenas aumentaram, se eu não me engano, 519% na gestão do governo federal anterior. Isso é assustador, né? Então, esse é um ponto muito importante. Não estou aqui, um último comentário, equiparando os graus de ameaça, né, pessoal? Como eu falei da história do professor que me levava e que era parado na portaria da Unicamp porque era um motorista negro dentro de um carro, enquanto eu não era parado,
os graus de ameaça também são diferentes, né? Isso é uma obviedade, mas que tem que ser dita também. Eu gosto muito de caminhar à noite, por exemplo. Uma vez eu falei para uma amiga minha, nossa, eu saí dando um rolê lá às 3 da manhã no campus da Unicamp à noite, foi super legal, eu vi a lua, vi as estrelas, e ela falou, não, privilégios de ser homem, né? E ela tem razão, né? Os graus de ameaça para uma mulher numa cidade grande brasileira são maiores do que os graus de ameaça que uma pessoa, um homem branco, passa no território brasileiro. O grau de ameaça de um indígena Yanomami, ali cercado por garimpos pavorosos, é outro. O grau de uma pessoa transgênero que está andando pela rua à noite é outro. Mas dentro dessas distintas ameaças, desses distintos locais de fala, que muitos desses que eu citei não são meus locais de fala, mas desses distintos pontos e percepções de ameaça, é necessário, no meu ver, acharmos pontos em comum que visem ao enfraquecimento de todos os fatores que ameacem a democracia e a segurança de todas as pessoas, como infelizmente tivemos tantos sinais de ameaça nos últimos tempos, né? Então é isso, desculpa aqui o acréscimo de 6 minutos, se algum ponto ficou confuso também peço desculpas, fico aberto para qualquer questão, e é isso aí, pessoal. Vou interromper aqui a gravação e parar a partilha. Obrigado, boa noite para vocês, viu? Obrigado pela gentileza, Pedro, mais uma vez. Pedro, por favor, senhor, não, me chame de você, o pedido aqui, tá bom? Mas eu agradeço a sua gentileza, tá bom? Larissa, obrigado. Sim, essa passagem. Esse conto, olha, pessoal, eu sou meio... Obrigado, Bruno, boa noite, obrigado pelas participações, tá bom, Luciano? Obrigado, Pedro, fico feliz aí. Mesmo. Bruna, valeu também, tá bom? Eu vou interromper, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixar o meu e-mail pessoal aqui. Certo? Quem tem dúvida... Pedro tinha pedido para falar comigo no final, né? Segura aí, então, Pedro, rapidinho. Vai ficar... Isso, Larissa, vai ficar disponível. Não tem problema. Não, imagina... Pedro, olha só... Eu tenho o hábito de pedir muitas desculpas, né? Não, desculpa. Não precisa, eu sempre tento me cercear dessa questão. Não estou dizendo como você deve ser, mas não precisa pedir desculpa, você não fez nada de errado, pelo amor de Deus. É só um pedido também. Se você quiser me chamar de senhor, pode chamar de senhor. É que eu não estou acostumado, então é só essa questão, tá bom? Mas vamos lá, então. Então é isso, pessoal. Vou interromper aqui a gravação, lembrando que este minicurso, segundo módulo, foi motivado pelo edital 24 de 2022, do PROAC São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E o livro abaixo da já está chegando. Diga lá, Bruno. Não, só para eu anotar aqui no meu caderninho, que eu tento me organizar bastante. Estava previsto no edital dia 30 de julho, certo? O negócio. Isso. Aí mudou para dia 10, é isso? Vou botar aqui. Não, o de contos, Bruno, eu acho que o 30 de julho, você estava pensando na poesia, né? Não, é o de... É o de contos. Sim. O de contos estava no edital dia 30. Sim. Sim, o dia 10 é o do Acadêmicos, é verdade. Não, então, no dia 30 eu acho que... Eu coloquei ali no edital também, né, que pode atrasar até 4 meses, mas eu acredito que não vai atrasar tanto, mas realmente eu acho improvável essa data. Não, tá bom. É só para eu me organizar também. Beleza, porque tem outras chamadas, aí eu não sei, entendeu? Se vai que eu sou aprovado ou não, então... Tá, joia. Não, beleza, quando é prosa, tem um pessoal que me ajuda, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo possível, tá bom? Para divulgar o quanto antes. Mas obrigado pelo lembrete,
Tá Beleza, joia? Gabriel. Eu que agradeço aí. E muito obrigado pelas participações, viu? Foram muito Valeu. Eu vou importantes aparecer aqui. nas próximas aí. Ah, sim, vem que o Wisner é um. Eu também vou frequentar aí o Wisner. Valeu. Beleza? É isso, pessoal. Valeu. Então, vou interromper aqui. Só um segundinho. Para a gravação.